a gente precisa falar sobre a jornada de compra de um imóvel de fato, né? Porque o Reforma Brasil, você pode, inclusive, financiar e também fazer o Reforma Casa Brasil. Sim. Mas vamos falar um pouquinho do financiamento, que é, de fato, o core do nosso negócio, né? Aquilo que a gente tem mais expertise e que a gente trabalha já há 13 anos com isso. Sim, e o que a gente mais sente, assim, dos nossos clientes é a total falta do conhecimento do todo. Assim, o que envolve a compra de um imóvel? Não existe essa informação coesa, sabe? Eu acho que você consegue pegar na internet, você acha muito facilmente sobre FGTS, sobre aprovação de crédito. Você consegue encontrar informações picadas, né? Sim. Mas você não consegue ver de maneira coesa a jornada de compra do seu imóvel. Por que a gente chama de jornada? Porque são muitas etapas. O processo hoje, né, Luciano? Quando a gente fala assim, são 60 dias corridos, 60 dias úteis, né? E acaba que o pessoal, nossa, isso tudo, o que envolve? Por que esses 60 dias? Aí que está a resposta, a gente trouxe para vocês, porque realmente essa informação ela é fundamental no comecinho, para você saber como que funciona, quais são as etapas, saber a importância e os papéis de cada agente envolvido nesse negócio. Sim. Então, vamos começar? Vamos começar do começo, né? Começo. A ideia é que você, quando vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você faça é procurar um agente financeiro para poder olhar a sua capacidade de aquisição, para poder aprovar o seu crédito. Por quê? Todos os bancos hoje vão exigir ali na média 20% de entrada. E além da entrada, você também vai ter que pagar taxas, né? Essas taxas de prefeitura, de cartório. Então, você precisa, de fato, ter um dinheiro bom de cara para poder comprar o seu imóvel. Só um gancho. Sim, gente, vocês vão pagar não só o valor do imóvel, vocês vão pagar pelas despesas com a compra desse imóvel. Você está achando que é só pagar, negociar com o vendedor? Não. Tem muito mais. Por isso que a gente está trazendo isso para vocês. Tem muita coisa e é importante que a gente fale isso, né? Porque quando você está planejando a compra do seu imóvel, todos esses valores eles entram em consideração. Sim. Você precisa considerar que, além da sua parcela, você vai ter uma correção monetária. Sim. Que, além da entrada, você vai ter que pagar as taxas. E é exatamente para isso que a gente está aqui, né? A nossa empresa ela serve para poder dar essa assessoria completa. Então, pensando na jornada de compra, o que seria o ideal? Você primeiro procurar um correspondente bancário, uma empresa de assessoria como a nossa, para poder entender os valores, entender qual que é a dinâmica de prestação, de entrada, de despesas. Se planejou, entendeu, viu que dá para fazer, aí sim você procura uma imobiliária. Porque aí você já vai ter pelo menos uma noção, né, daquilo que você é capaz de comprar. Sou capaz de comprar um imóvel de até 500 mil, tudo bem. É diferente de ser capaz de comprar um imóvel de até 200. E saber isso é muito importante. Porque um imóvel de 500, talvez você consiga comprar ele no centro da cidade. Um de 200, talvez você vai ter que comprar ele um lugar um pouco mais afastado. Então, isso tudo vai levar, né, vai ser importante até para você poder olhar imóvel. Adianta você olhar imóvel num lugar que você não vai conseguir comprar? Sim. Não adianta, né? E é aquela coisa, acontece... Eu estou trazendo vários casos aqui, gente, porque é muita vivência que a gente tem. Então, acaba que o cliente chega com uma ideia, eu estou olhando imóvel de 700 mil. Mas na hora que a gente põe a lupa sobre a situação financeira, sobre as condições, sobre o valor da prestação, a pessoa, não, peraí, eu não quero pagar isso tudo por mês, né? Eu não tenho condição ou eu realmente não quero me comprometer tanto. Então, acaba que a gente dá esse ajuste, esse cuidado, assim, de fazer para uma assessoria muito completa, porque você tem que fazer de maneira consciente a escolha de compra do seu imóvel e de investimento. Então, eu sou investidor, vivo comprando imóvel, negociando. Mas você sabe como é que está a situação do mercado hoje? Porque isso muda. Sim. Selic baixa, Selic alta, taxa de juros baixou, taxa de juros aumentou. Isso tudo vai influenciar no valor da sua prestação. Então, se você tem uma assessoria que te acompanha em todos os seus negócios, Sim. Você vai ter isso assim, Vanessa, eu preciso de uma simulação. Como é que está hoje a taxa de juros? Como é que está o mercado hoje? Como é que você acha que tem uma perspectiva de baixar? Porque a gente está ali, em todos os bancos, olhando, acompanhando os movimentos. Então, o correspondente, o assessor, nesse momento, ele vai te dar a realidade para você tomar sua decisão. Isso é fundamental. Sim, né? Exatamente. E assim, ter essas informações todas na hora de dar entrada com um processo de compra é muito importante, né? Facilita, né? Facilita demais e eu diria que é essencial, né? O corretor agradece. O corretor agradece. Inclusive, o corretor é um grande parceiro nosso nessa Sim. jornada, porque ele, de fato, indica pra gente, né, os nossos parceiros, o cliente lá no início. Recebeu o lead, ele já passa pra gente, exatamente pra gente ajudar nesse filtro, né? Olha, esse cliente tem potencial de compra, não tem? Isso tudo eu vou falar, obviamente, com o cliente também. Olha, cara,
cara, às vezes eu não vou conseguir te atender com o imóvel que você quer exatamente, mas talvez a gente consiga atender com um pequeno ajuste. Tive recentemente um caso de uma cliente que ela queria comprar imóvel de 420 mil. 420 mil, ela caiu no classe média, 60% de entrada. Só que, se ela conseguisse comprar um imóvel de até 400, ela já caía no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, aumentava o percentual de financiamento, reduzia juros, a parcela caía. Então, às vezes, um pequeno ajuste que a gente pode sugerir ali para o cliente vai fazer total diferença para ele no bolso e na possibilidade de compra real, sabe? Sim. Porque o cliente que tem 20% de entrada não tem 40%. Então, muda muito você ir do faixa 3 para o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, pensando nessa jornada, o cliente ele vai aprovar o crédito conosco, né? Depois ele vai buscar um imóvel e assinar o contrato de compra e venda. E muita gente acha que tá feito, né? Aí o banco libera o dinheiro e tá tudo e a resolvido. vida O dinheiro cai na feita. minha conta? O comprador me pergunta esses dias. Sim. O dinheiro cai na minha conta? Que dia que cai na minha conta? E não é E assim. não é, né? Assim, o processo de contratação do financiamento ele é um processo longo. A Vanessa falou ali dos 60 dias, é mais ou menos isso. Por quê? A gente vai ter ali o processo de emissão do contrato de financiamento, que é dividido em várias etapas, e depois a gente vai ter o processo de registro desse contrato, que também é dividido em várias etapas. Para depois, sim, fazer o pagamento ao vendedor, né? Então... Eu ia falar, aproveitar esse gancho, porque é o seguinte, mas por que esse tempo todo? Por que tem que esperar o registro, gente? Vamos lá. O que dá a propriedade do imóvel é o registro. Sim. Tá? E o banco, ele vai liberar o dinheiro desde que a garantia esteja registrada. Por quê? Quem garante para o banco, ó, tanto de garante, né? Quem garante para o banco que você vai registrar o imóvel no cartório? Que você vai registrar no cartório que o imóvel ficou alienado ao banco? Quem garante isso para ele? Para ele liberar o dinheiro para o vendedor? Então, a gente tem um caso recente, Sim. bem complexo nesse sentido. Então, assim, o banco fala, não, tudo bem, gente, eu vou liberar o dinheiro, o contrato meu tá aqui te garantindo que eu vou liberar o dinheiro, só preciso que você leve esse contrato lá no cartório para ficar registrado, para o imóvel ficar para mim enquanto você estiver pagando. É basicamente isso. Sim. Então, por isso que a gente tem, para além do prazo do banco, temos os prazos de cartório também. Porque Exato. só depois disso é que o vendedor vai ver a cor do dinheiro. Exato. E os prazos variam muito, né? Tanto Sim. do processo de contratação quanto do processo de registro. Sim. A gente tem cartórios que são muito rápidos, registram em 3, 4 dias, e a gente tem cartórios que demoram... Assim, nossa, não dá nem pra citar aqui nomes. Uma eternidade. Não dá nem pra citar nomes aqui. Mas a gente tem cartórios, por exemplo, que eles gastam 20 dias para analisar a documentação, esperam no 20º dia, às 5 horas da tarde, que é para não dar para resolver, ele coloca uma pendência indevida, por exemplo. Aí Sim. você tem que reabrir um protocolo, vai ter mais 20 dias. Então, normalmente é 30 dias para registrar. Mas tem cartórios que são maravilhosos e tem cartórios que são até sacanas, assim, de alguma forma, sabe? Então, maldosos. Então, assim, considerando o processo de contratação do banco, né? O que o banco faz para poder liberar esse dinheiro? São várias coisas, né? Vamos separar aqui em partes. Já falamos da aprovação do crédito. A aprovação do crédito, ela serve para o banco garantir que o comprador tem capacidade de pagar. Isso. Correto? Então, analisar o crédito é uma etapa desse processo. E não precisa ter, eu defini esse imóvel aqui, é esse que eu vou comprar. Não, gente. Vocês podem aprovar o crédito de vocês, garantir... mas tá garantido 100%? Calma lá, nós vamos chegar lá, tá? Mas a tua parte de crédito, onde o banco analisa se você tem condições de pagar o financiamento, ela é feita sem vínculo ao imóvel. Então, cliente, comprador, você tem crédito. Vai lá e olha seu imóvel. É fundamental essa parte. E aí envolve se tem análise de restrição cadastral, vai envolver uma conferência por parte do banco se você está muito endividado. Se você saiu aí fazendo gastos no cartão de crédito, muitos compromissos, muitos contratos, outros financiamentos, outros empréstimos, você vai ter que ter uma renda robusta que comporte, que comporte tudo isso. Então, isso vai ser analisado pelo banco. Então, essa é a análise de crédito. Se você é um bom cliente, são os pilares, né? Se você é um bom cliente, sua pontuação, se você tem renda suficiente, se você está altamente comprometido ou não. Então, são os 3 pilares aí que a gente pode dar um geralzão nessa análise. Sim. Tá? Depois disso, a gente tem a análise do imóvel, né? Que é a análise, de fato, da garantia. Porque uma coisa é eu chegar para o banco e falar, tô comprando esse imóvel por R$500 mil. Só que se esse imóvel, o banco ele vai financiar 80% desses 500 mil, teoricamente.
Mas, antes dele financiar esses 500 mil, ele quer ter certeza de que esse imóvel vale isso. E se ele existe também, né? Se esse imóvel existe, se ele está em condições de ser habitado. Imagina um imóvel está todo caindo aos pedaços, uma casa toda arrebentada, com danos estruturais. O banco não vai querer essa casa, porque essa casa pode cair amanhã. Né? E assim como o banco ele não vai, por exemplo, te emprestar um valor alto para um imóvel que não vale aquilo. Se eu declarei que o imóvel vale 500, mas o banco avaliou por 400, o banco vai liberar o financiamento com base naquilo que ele avaliou, né? Que é um valor menor. Por quê? Porque tem muita gente que ainda quer dar uma despertinho e quer dar zero de entrada. Aí quer passar o imóvel com valor acima, quer mentir o valor do imóvel. E isso, gente, além de desonesto, né? É um problema muito grande pela própria saúde financeira da sua operação. Por quê? Se você não conseguiu juntar os 20% de entrada para poder comprar o seu imóvel, talvez não seja a hora de você comprar o imóvel. Porque falta organização financeira, falta você ter margem no seu salário para poder juntar, sabe? Faltam muitas coisas. Então, esses 20%, eles não são uma garantia só para o banco, de que o banco vai poder liquidar aquele imóvel se ele quiser, o mais rápido possível, caso você não pague. Mas é uma garantia para você também, de que você tem a capacidade de juntar esse dinheiro, de que você tem essa capacidade de organizar a sua vida financeira para que sobre, né? Então, você não ter esses 20% é um problema. Sim. Tem alguns clientes que compram imóvel na planta. E aí tudo bem. E aí tudo bem, porque de fato você faz já nesse momento do planejamento da compra um plano no qual você vai pagar essa entrada parcelada, e aí tudo bem. Porque aí de fato é um processo estruturado. Você está forçando a poupança, né? Você está forçando a juntar o dinheiro ali. E aí você vai, de fato, ser forçado a fazer essa poupança e tá tudo bem. Aí, de fato, é um processo estruturado. Mas quando não é estruturado e tenta ser passado, sabe? Fazer uma gambiarra, aí eu particularmente já não concordo. Eu acredito que você deve primeiro juntar... Se planejar. Planejar, fazer com calma, fazer organizado. Até porque, vamos combinar, os riscos de não dar certo são altíssimos. Você gasta tempo, você gasta expectativa em cima de uma negociação, que existem grandes chances de não dar certo. Sim. Porque o banco vai fazer a avaliação. O banco vai falar assim, opa, esse imóvel não vale isso que você está me falando, não. E aí, o banco vai liberar o financiamento com base, igual o Luciano falou aqui, sobre o valor da avaliação dele. Além disso, vendedor vai ter que declarar no imposto de renda que ele vendeu por um valor que ele não vendeu. Exato. Já começa errado aí. Vai dar problema lá na Receita Federal. Outra coisa, você vai pagar mais impostos. Nós vamos chegar lá nas despesas. Mas todas as despesas da compra de seu imóvel estão vinculadas ao valor de negócio ou valor de avaliação. Então, se você aumenta seus custos. Sabe? Então, financeiramente, realmente não é saudável. É uma estratégia que a gente vê há anos sendo usada, tá? Muitas pessoas procuram, perguntam, e a gente traz exatamente tudo isso que a gente está falando aqui para o cliente, para o corretor, para o vendedor, para que a decisão seja tomada. Não somos nós que decidimos, obviamente. A decisão sempre vai ser de quem compra, de quem vende. Mas a gente precisa trazer isso para a mesa, porque não é uma coisa saudável, vamos pensar assim. E a gente tem que tentar trabalhar isso. Quantos e quantos clientes começam o atendimento conosco, a gente inicia essa assessoria, faz simulação, mostra a necessidade de entrada, mostra o valor da prestação, e aí eles, não, Vanessa, eu vou juntar um pouquinho mais, porque eu vou me planejar melhor, final do ano que vem eu venho. Tá ótimo, eu estarei aqui esperando você. Sim. Mas é fundamental essa consciência. Sim, para esse cliente que não tem a entrada, a gente sempre recomenda que ele aguarde, né? O cliente que tem a entrada já é outros 500. A gente sempre recomenda que ele compre, né? Bora fazer. Mas sobre essa questão da avaliação do imóvel em si, a ideia do banco na hora de fazer essa avaliação é que se tudo der errado e o meu cliente não pagar a prestação, eu tenho que ser capaz de transformar esse imóvel, né? Esse imóvel já está alienado, mas eu preciso transformar esse imóvel em dinheiro. Como que o banco vai transformar esse imóvel em dinheiro rápido? Ele vai precisar queimar esse imóvel no mercado, leilão. Né? Leilão. E aí no leilão, ninguém entra no leilão para comprar imóvel mais caro do que ele vale. Né? Vamos combinar. Todo mundo vai no leilão para comprar um imóvel mais barato do que ele vale. É oportunidade, é preço de oportunidade. Exatamente. Então, quando o banco ele financia somente 80%, somente 70%, 75%, dependendo do banco, o que o banco quer é a possibilidade de poder queimar esse imóvel no mercado caso você não pague a sua prestação. E é importante falar isso. O imóvel ele fica alienado ao banco.
Ou seja, se você não pagar a sua prestação, se você não pagar a parcela, ele pode retomar esse imóvel. Não só pode, como vai retomar esse imóvel. Então, tem que ficar muito esperto com relação a isso, porque o financiamento é uma coisa muito séria. Se você não se compromete de fato, não faz o pagamento das parcelas em dia, você corre o risco de perder o seu imóvel. Sim. E é um perder o imóvel mesmo. Perde o Todo imóvel, dinheiro. perde a entrada, perde tudo que você pagou de parcelas. É, de fato, uma catástrofe se isso acontecer. Sim. Então, fazer esse processo com assessoria, fazer esse processo bem feito, fazer esse processo de uma forma consciente, né? É muito importante. E é exatamente isso que a gente faz. Então, já aproveitando, gente, se inscreve no nosso canal aqui, já deixa um like no vídeo também, porque é muito importante para o nosso trabalho de conscientização, né? De expansão dessa lógica de pensamento. E a ideia do podcast e do nosso trabalho na internet é essa, é conscientização, gente. É trazer informação coesa, informação concreta e que realmente fundamente a sua decisão de compra e toda a sua esteira, toda a sua jornada do primeiro ao segundo, ao terceiro e quem sabe aí vários imóveis de investimento, de vida, enfim. Então, é para isso que nós estamos aqui. Sim. E voltando à nossa jornada. Para aprovação de crédito. Check. A aprovação foi. Então, a pessoa, o comprador foi avaliado. A capacidade de crédito foi avaliada. A capacidade da garantia, que é o imóvel, foi avaliada. O imóvel vale, não vale? Vale, não vale? Vai ser aceito como garantia ou não? Ah, tem infiltração aqui, não vou aceitar, não. Imóvel com infiltração não passa. Não passa. E aí, tem isso também. A gente chega na terceira e praticamente última etapa, que é a etapa de análise jurídica, né? Isso. Todos os bancos, eles chamam de nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Nós chamamos de análise jurídica porque envolve uma análise documental. Exatamente. E essa análise documental, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um compilado de todas as informações do processo. O comprador tá com a Receita Federal em dia, o vendedor tá com a Receita Federal em dia, tem alguma dívida trabalhista aqui. Então, os bancos eles vão analisar todo o processo para entender se existe algum risco daquela operação ou não. Se o vendedor de fato é o vendedor, se ele está de fato na matrícula, se o vendedor está com o estado civil atualizado, se não casou e divorciou e não averbou. Então, tudo isso o banco vai analisar na hora de preparar a documentação para o contrato de financiamento. Então, previamente ao contrato, vai ter essa análise jurídica. E é importante a gente falar isso porque muitas vezes a gente vê uma insegurança grande dos clientes, né? Nossa, será que é seguro comprar esse imóvel? Será que não é? Além da análise que nós fazemos sempre, né, de uma forma prévia da documentação do vendedor, do imóvel, o banco também faz isso. E o banco ele não vai pegar um imóvel como garantia que ele não possa, de fato, consolidar posteriormente se ele quiser, né, se for necessário. Então, o banco ele não vai fazer uma operação que para ele vai dar prejuízo. Então, com relação a financiamentos, eu acredito que assim, a chance zero do banco pegar um imóvel que ele não aceitaria. Então, isso dá para o comprador também uma segurança maior de que a negociação dele está sendo bem feita e bem analisada, né? E que não tem tantos riscos para ele ali nessa aquisição. E o processo de análise documental do banco, ele perpassa por todos os players, né? Todos os participantes do negócio, que são exatamente esses. Quem compra, quem vende e o que se vende. Então, quem compra, mas vai refazer o crédito? Não é que vai refazer o crédito de forma nenhuma, mas ele vai verificar se as informações que foram passadas na aprovação de crédito procedem, são válidas. Por exemplo, a gente aprova o crédito de um cliente como solteiro. Aí, quando vai na análise jurídica, pede certidão atualizada, você informou que você é solteiro, mas você não é solteiro não, você é casado, tem coisa errada. Aí, eu tenho que voltar e refazer o crédito para que eu possa atualizar seu estado civil, porque você me informou o estado civil errado. Então, isso é feito na análise jurídica. É a conferência documental para saber que tudo que foi falado anteriormente procede. Então, nós temos casos do comprador que informou o estado civil errado, é obrigado a incluir o nome do cônjuge. Sim. O imóvel que tem algum tipo de impedimento no documento do imóvel. Engenheiro não olha documento de imóvel nesse sentido, não. Quem vai olhar é a análise jurídica. E os vendedores, que tem que estar sem restrições, IPTU, condomínio, enfim, são vários itens que compõem o checklist da análise jurídica, são previamente já feitos pelo correspondente. Sim. Tá? Então, quando a gente fala assim, qual que é a diferença principal hoje entre a esteira de um correspondente e a esteira de uma agência, no sentido de contratação de crédito imobiliário? A antecipação aos fatos. Sim. Por quê? A agência ela não lê documentação, ela vai fazer isso na análise jurídica. E como vocês puderam observar, a análise jurídica é a última etapa do processo. Então, vai ficar lá 20, 25 dias de processo dentro do banco sem saber que tem problema.
E o correspondente não, ele traz isso de maneira antecipada. Ele já recebe o documento, ele já vai te falar o que está errado, o que pode ser aceito, o que não pode, o que precisa ser arrumado. E às vezes no próprio contrato de compra e venda, né? Sim. A gente lê contrato de compra e venda para praticamente todos os nossos clientes. A gente não deixa o cliente assinar sem a gente ler. Por quê? Às vezes a pessoa está comprando o primeiro imóvel, não tem tantas maldades. Ela até sabe, por exemplo, tem uma noção ali de contratos, mas ela não vai entender de fato do processo de financiamento, né? Coisa que a gente entende. Então, a gente dá bastante pitaco, né? Nos contratos de compra e venda que a gente recebe dos nossos clientes. E assim, continuando essa jornada, então, feita a análise do comprador, a análise do imóvel e a análise da operação em geral, a gente vai para a última etapa, que é de fato o contrato de financiamento, né? Que é o processo de emissão do contrato. Detalhe, dentro dessa análise jurídica, a gente também pode ter 2 outros caminhos que são feitos dentro dela, que é a análise de FGTS, se o comprador pode usar FGTS, né, e o resgate efetivo desse FGTS, e se o imóvel tem saldo devedor. Muita gente pergunta, mas o imóvel está financiado atualmente. Eu posso comprar esse imóvel que já está financiado? Pode, não tem nenhum problema, tá? A gente vai fazer uma análise dentro desse processo de análise jurídica de qual que é o saldo devedor, se é possível quitar ele de uma forma X ou Y, e a gente dá sequência no processo. Mas geralmente é um processo bem tranquilo, não impacta em quase nada dentro da nossa esteira de contratação. Então, feito tudo isso, a gente chega no contrato. Emitiu o contrato, tá tudo certo? Não, né? A gente precisa dar sequência com ele para ir para a segunda etapa, que é a etapa de registro. Então, pensando em prazos, essa primeira etapa ocorre ali em mais ou menos 30 dias, tá? A análise de crédito, vistoria e análise jurídica. E a gente vem agora para a segunda etapa, que é a etapa de registro. E aí ela vai contemplar ali a emissão e pagamento do ITBI, que é o imposto, né, municipal. Sobre transmissão de bens. É de incumbência municipal. Sim. Todos os municípios têm uma alíquota diferente. Então, assim, não adianta, às vezes, pesquisar no ChatGPT, porque a gente já viu muitas vezes dar errado, né? Porque a alíquota de cada município é diferente, a forma que calcula é diferente. Então, faz o cálculo do ITBI, faz o pagamento desse ITBI e, em seguida, a gente segue para registro. Seguiu para registro, o cartório vai analisar esse contrato. Porque, além do banco fazer a análise, o cartório também faz. Supondo que o banco tenha errado em alguma coisa, colocou uma cláusula que não deveria. Faltou uma cláusula que deveria estar lá. Às vezes o banco não analisou direito uma procuração, e o cartório vai analisar. Então, tudo isso faz parte do escopo do cartório também. Então, existe uma série de conferências dentro da compra de um imóvel. Por isso que é tão burocrático, mas é tão seguro também. Depois que você comprou o imóvel, registrou, está no seu nome, acabou, entendeu? Por quê? Porque existe, de fato, uma grande esteira de contratação. Esse processo de registro, como a gente tinha falado, também é mais ou menos 30 dias. Sim. Então, entre você aprovar o seu crédito e depois que você já escolheu o seu imóvel, ainda tem 60 dias para que registre esse imóvel, você faça o contrato e registrou. Depois disso, a gente entrega a documentação no banco e o banco faz o pagamento. Lembrando, existe também uma outra análise do banco nesse finalzinho, que é analisar a documentação que o cartório registrou para saber se está tudo ok. O prazo que o cartório descreveu na matrícula é o mesmo prazo que está descrito no contrato? É. Ah, o cartório acertou tudo? Digitou certinho? Digitou. Então, beleza. Aí o banco vai fazer o pagamento ao vendedor. Aí vem os causos. Vários causos nesse momento. Digamos que esse momento é o momento que está todo mundo assim, ó. Pelo amor de Deus, cadê meu dinheiro? E aí acontece algumas coisas. A gente já viu o cartório colocando o nome do cliente errado no documento do imóvel, colocando prazos errados, valores errados, que estão no contrato certo, mas o cartório, na hora de redigir mesmo, de escrever ali, escreveu errado. Então, o banco, ele olha isso e libera o pagamento, tá? Gente, só reforçar aqui, porque é uma falha gigante de conhecimento geral do mercado de negócios imobiliários e financiamento imobiliário. Fundo de garantia. O vendedor só vai receber o FGTS do cliente junto com o financiamento. Ah, mas o FGTS não é para pagamento da entrada? É, mas não é. Ele é para compor aquilo que se é exigido como entrada. Então, se eu exijo 20% de entrada, seu FGTS vai entrar nesses 20% de cálculo. Tá bom? Tá bom. Mas quando que o vendedor recebe? É no final do processo. O cliente não tem que ir no banco resgatar FGTS para poder pegar e depositar na conta do vendedor. É tudo junto, tá? E eu tô sendo bem enfática nisso, porque acontece dúvida disso todos os dias. E falhas na negociação, porque isso não foi verbalizado, não foi acordado, não foi colocado em contrato. E o vendedor acha que vai receber aquela entrada agora e ele não recebe aquela entrada agora, porque ele vai receber daqui 60 dias. Sim. Muito cuidado.
FGTS é maravilhoso para negociação imobiliária. Você pode usar, mas ele vai ser feito dentro do processo até que no final de 60 dias o vendedor vai receber ele junto com o financiamento, ok? Exatamente. E assim, gente, feito todo esse processo, o vendedor recebe e aí, de fato, acabou nossa jornada de contratação, né? Sim. Então, assim, é um processo bem delicado de ser feito, é necessário ter um acompanhamento de um profissional, de fato. Sim. Então, para quem quiser a nossa assessoria, é só entrar em contato com a gente, o nosso contato está fixado aqui nos comentários. Então, precisou, conversa com a gente faz todo esse processo de assessoria para você que está comprando seu imóvel e para você, corretor, também, que está precisando de um correspondente bancário para fazer essa operação. E lembrando, gente, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda a divulgar. Clica lá no botão de curtir, porque isso ajuda a divulgar também esse conhecimento que a gente está trazendo aqui.